O tema do vídeo de hoje é muito importante e de coração eu queria que todo profissional e estudante da estética pudesse assistir esse vídeo. Então, vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Prazer, se você caiu aqui de paraquedas, sou a Thaís Coelho, eu sou esteticista e cosmetóloga. E gente, vocês viram aí no título do vídeo que são 5 coisas que eu quero falar aqui com vocês que todo estudante ou profissional da estética deveria saber. Esse vídeo foi pensado assim com muito carinho. Se você me acompanha lá no Instagram, então eu já te convido, tem aqui meu @ThaísCoelhoEstética também. E eu falei nos stories que esse vídeo assim foi um insight que eu tive numa manhã que eu tava tomando café. E eu falei, meu Deus, eu preciso falar desse vídeo porque ele é muito importante e eu espero que eu possa clarear algumas coisas para vocês e possa realmente ajudá-los da melhor forma. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero mostrar algo muito especial, que também se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto, ou aqui na comunidade do YouTube também. Gente, a nossa plaquinha de 100k, olha que coisa linda! Isso aqui, ó, é um marco nosso. Meu muito obrigada a cada um que me assiste, obrigada de coração por todo o carinho de vocês. Isso aqui é uma conquista profissional muito importante, é um símbolo aí de todo o trabalho, né, árduo ao longo desses anos, desde que a gente inaugurou, né, o Estética com Thaís Coelho. Isso aqui é muito especial, queria compartilhar com vocês, é nosso. Muito, 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 muito obrigada. Primeira coisa, todo profissional deveria saber, sua saúde é inegociável. Como assim, Thaís, minha saúde é inegociável? Na verdade é a saúde de todo mundo, né? Mas como é que eu tô tratando de estudantes profissionais da área da estética? Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. Eu não sei a área que você vai seguir. Provavelmente a grande maioria dos profissionais, eles seguem para uma parte clínica, então a gente trabalha, seja com capilar, facial, corporal, e é um trabalho que fisicamente é cansativo. Independente se é facial, que você fica muito tempo sentado, corporal então nem se fala, a gente fica muito tempo em pé. E gente, ao longo aí desses anos que eu venho trabalhando com a estética, desde a época da faculdade, eu pude observar algumas coisas e eu tô cuidando ainda mais da minha saúde. Então você que é profissional e trabalha principalmente em clínica, gente, façam atividade física. E uma coisa assim que tem me ajudado muito é o Pilates. E o Pilates ele ajuda na sua coluna, na sua respiração, nas suas dores. E também se você tiver amigos, né, profissionais ali, colegas da área, troquem serviços, né? Faça também, se você é um massoterapeuta, trabalha ali com a área da estética, trabalha com massagem, também você como profissional, você também precisa de massagem, então faça massagens, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, porque você também é espelho, né, para aqueles que te acompanham, para o seu público, para os seus pacientes, então a sua saúde é muito importante. E uma outra coisa, só pra gente finalizar esse primeiro tópico, é que esse ano, em junho, eu tive um quadro de tendinite, eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas sem atender. E, gente, o Pilates nessa época pra mim foi fundamental, me ajudou muito a fortalecer o meu punho. Fiquei de molho, né, com a tala aqui pra descansar minha mão. Então, algumas vezes a gente precisa também dar uma pausa e olhar pra nossa saúde com amor, com carinho, porque não é fácil, né? Então, a saúde de vocês vem sempre em primeiro lugar, tá? Segunda coisa que todo mundo deveria saber. Muitas vezes você vai trabalhar com algo que você não gosta para só depois trabalhar com o que você gosta. Isso é uma triste realidade, mas é verdade, gente. Principalmente quando você trabalha em clínica, às vezes você está se descobrindo, então tem muita coisa que às vezes você não se identifica ou você não gosta tanto. Isso aconteceu comigo e até com várias amigas, né, e profissionais da área, que às vezes a gente acaba trabalhando com alguma coisa que a gente não gosta muito, mas não porque não acredita no tratamento ou acha, enfim, nada a ver, mas é porque você mesmo não gosta, você prefere trabalhar com outras coisas e tá tudo bem, você não precisa trabalhar com tudo e nem deve. Então, quando eu tava trabalhando em clínica, antes de ter meu espaço aqui, eu atuava muito com massagem modeladora e eu particularmente não gostava, isso desde a época da faculdade. Então, eu passei, né, trabalhando com muita coisa que eu não gostava e a modeladora é um exemplo disso, pra até que, enfim, eu pudesse me identificar com algo, ver os tratamentos que eu queria trabalhar, tratar, enfim, cuidar dos meus pacientes, ter o meu próprio espaço, porque eu sempre trabalhei com o Instagram, mas esse lado do digital foi me puxando, então hoje o YouTube é meu trabalho, todos os conteúdos, né, que eu gravo pra vocês no Instagram também, e esse meu lado profissional como educadora também da estética. Então fique tranquilo, porque às vezes no começo a gente acaba trabalhando com muita coisa, né, até finalmente se identificar, mas tá tudo bem, e ao longo aí da sua vida você vai se encontrando e vai ser feliz
dentro da área da estética também. Terceira coisa que todo mundo deveria saber: investir em marketing e também em organização financeira é investir no seu negócio. E marketing, gente, não que você precisa ser um expert, saber tudo sobre finanças, nem eu sei, né? Porque eu não sou um profissional, né, totalmente ligado a isso. Mas a gente precisa saber o básico. E isso faz com que o nosso negócio cresça organicamente, faça com que a gente entenda ali como cativar as pessoas certas, o nosso público-alvo dentro do Instagram ou das plataformas digitais. A questão da organização financeira é tudo ali para o seu negócio crescer de forma mais saudável. Então, você ter planilhas ali de organização, você saber capital de giro, saber organizar, seja o que for que você trabalha, não precisa ser só parte clínica, mas às vezes vendendo produtos home care, trabalhando nessa parte do digital também, influenciando pessoas, enfim, você precisa entender um pouquinho sobre isso, porque isso irá te auxiliar profissionalmente, te ajudar da melhor forma e você vai crescer também muito dentro ali do seu perfil da estética. Quarta coisa que todo mundo também deveria colocar na cabeça, gente, entender e deveria saber, é que a estética é mais ampla do que você imagina. Então, eu falei isso numa palestra que eu dei na faculdade, onde eu estudei, eu me formei, que a estética ela é muito ampla, ela tem muitas ramificações. E na própria faculdade, às vezes a gente fica com a cabeça que a estética é só parte clínica. Como eu falei, é normal a gente já gostar dessa parte clínica, querer também atender, eu amo gente atender, né, minhas gestantes, limpeza de pele, sou apaixonada, mas a estética ela é muito maior do que a gente pensa. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas opções de áreas de trabalho dentro da estética, então muitas vezes você pode até passar num período da sua vida pela parte clínica, mas se encontrar como uma mentora para ajudar outros profissionais, se encontrar como educadora dentro da área da estética, então trabalhar dentro de universidades, de faculdades, de cursos de extensão ali, de pós-graduações, né, ensinando ao outro, que, gente, ensinar é uma coisa muito linda, muito rica, você passar o seu conhecimento para o seu próximo. Também, às vezes, trabalhar com eventos, trabalhar dentro de empresas, tanto de cosméticos quanto de equipamentos, tem muitos esteticistas trabalhando dentro de empresas dessa forma, né, auxiliando às vezes num processo ali do equipamento ou do próprio produto ali final que a gente utiliza muito no dia a dia e por aí vai, né? Então a estética é muito ampla, tem muitas opções de trabalho e é legal a gente pesquisar porque às vezes a gente fica só com isso na cabeça de atender, mas às vezes você tem um lado ali profissional seu que aflora, você ainda não sabe o que é e você pesquisando você se encontra em alguma coisa também que você para pra pensar e fala, caramba, nunca tinha pensado em trabalhar com isso na estética. E eu sou um exemplo disso. Eu sempre gostei do Instagram e essa questão do digital, né? Eu sempre gostei de conversar com o público, apesar do meu lado tímido, eu fico muito à vontade nas câmeras, eu consigo gesticular, consigo falar, e eu fui também me aprimorando ao longo do tempo, não nasci assim falando, toda desinibida, enfim, eu fui amadurecendo isso, mas esse meu lado também educadora, tendo os meus próprios cursos online, trabalhando ali no digital fortemente com criação de conteúdo, foi algo também que foi aflorando dentro de mim e eu vi uma oportunidade de trabalho também muito legal e que eu me encontrasse. E antes da nossa última dica, se inscreva no canal, dá o seu like, que para mim é muito importante e faz com que o YouTube mande para outras pessoas também que gostam desse conteúdo da estética. E bora lá! Gente, última dica: consumir artigos científicos, livros de biblioteca ou até mesmo palestras gratuitas tem muito impacto na sua profissão. Às vezes a gente acha que a gente precisa investir só nessas questões que são financeiras mesmo, né? Que um curso mais caro, enfim, uma pós-graduação que sim, são importantes, mas essas coisas gratuitas que às vezes a gente tem de fácil acesso também geram muito impacto na nossa profissão e auxiliam principalmente nessa questão do conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Então você deveria saber e dar mais importância nessas questões que às vezes você tem fácil acesso, que você não precisa investir, né, financeiramente falando, que são gratuitas, como os artigos científicos presentes ali em diversos sites que você pode acessar, dependendo de um assunto que você queira estudar, queira saber do seu nicho. Palestras gratuitas que às vezes a gente consegue em congressos de estética, né, nessas feiras de estética,
às vezes nas próprias universidades, enfim. Então sempre poder participar para agregar, né, com um assunto ali importante que é do nosso interesse. E se você está estudando, às vezes seja numa universidade, num curso técnico, numa pós-graduação ali, né, presencial, é importante que você também vá à biblioteca. Eu fazia muito isso na época da minha faculdade, eu pegava muitos livros da biblioteca, levava para casa para eu estudar, às vezes para prova, né, me ajudava, ou para agregar conhecimento, anotar algumas coisas ali que eram a mais da matéria que a professora dava. Então é muito importante a gente ter essas formas de adquirir sabedoria dentro da estética, ganhar mais conhecimento e se diferenciar, né, crescer no mercado cada vez mais dessa forma, que também ajuda e muito, gente. Então, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Sério, eu fiz com muito carinho e eu espero que vocês tenham gostado mesmo, né, que sejam assuntos para vocês pararem para pensar, dar valor. Deixa aqui abaixo nos comentários o que você gostou, qual dica fez mais sentido para você. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.